vai dar certo. Oh, Aí, Débora, finalmente agora sim, consegui. finalmente. A tecnologia hoje não estava me ajudando aqui. Mas, Débora, é porque nesse horário, em função do número de lives, eu acredito que fique congestionado o Instagram, sabe? Ah, Essa sim. semana, Uhum. essa semana eu tive problema com uma entrevistada onde não saiu o vídeo, a imagem dela não saía, não conseguia carregar. Então a gente foi só na voz mesmo, né? E daí ela também é Sim. professora, os alunos estavam gostando, não, vamos assim mesmo, e a gente foi. Então, Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar desta live. Você que é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Minas Gerais, está fazendo também doutorado em estudos psicanalíticos da UFMG e fez essa aula online, achei interessante, onde você fala, inclusive, descreve no seu vídeo que a alienação parental pode comprometer o vínculo afetivo que a criança constrói com seus genitores e os membros da família, podendo desencadear conflitos afetivos devido às experiências de sofrimentos e angústias. E é justamente sobre esses conflitos e essas possibilidades de intervenções psicológicas, né, que nós vamos abordar agora por meio dessa entrevista. Então, eu vou começar aquela pergunta básica para a gente iniciar a nossa entrevista. A gente percebe que hoje nós temos vários tipos de constituição familiar, né? Esse tipo de formação de família contemporânea pode prejudicar o desenvolvimento emocional da criança? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Acho que primeiro, desculpa o transtorno da internet, né? Acho que a gente, nesse momento de pandemia, que a gente precisa estar de fato isolado em casa, dependendo da internet para se comunicar, acho que vem contingências aí junto, né? Mas agora que a gente conseguiu a conexão, obrigada pelo convite, né? Para poder participar aqui com você, poder conversar com o pessoal sobre esse tema da alienação parental. Respondendo a sua pergunta, quando a gente fala de família contemporânea, a gente está falando de um modo de organização dos laços afetivos contemporâneos, né? Isso quer dizer que a nossa forma de organização familiar hoje, ela é diferente do que nos séculos anteriores. A gente pode considerar 3 formas de família, né, que a gente encontra na literatura científica. A família tradicional, que era aquela família que os casamentos eles eram arranjados pelo pai e pela mãe, né, do casal. Então era uma família organizada, pensada para posse e para herança, né? O casamento e a filiação organizado, pensado a partir do conceito de posse e herança. A família moderna ela já tem uma formação pautada no amor, então tem uma escolha afetiva do casal, né, para poder constituir a família e os filhos, só que ela ainda assim está pautada na noção de uma união indissolúvel. Então ela traz essa lógica da família, do modo de se relacionar da família anterior, de uma união indissolúvel. Então, independente da relação afetiva ou amorosa do casal, a família tem que se manter por conta dessa tradição, né, desse conceito familiar. E o que a gente tem hoje de família contemporânea é que os laços afetivos, eles são por uma escolha e não estão pautados numa união indissolúvel, né? A união ela dura enquanto dura o respeito, enquanto dura o amor, enquanto dura o carinho, o afeto. E isso quer dizer que é possível então a separação e o divórcio, né, do casal. E quando tem a separação e o divórcio, tem novas configurações familiares, né? Porque aí você tem novos personagens que entram nessa família: o padrasto, a madrasta, os meio-irmãos, o irmão de parte de pai, de parte de mãe, né? Então essa nova configuração, que é a configuração contemporânea, ela de forma alguma é prejudicial, tem um respeito, ela está pautada na amizade, ela está pautada no carinho, na compreensão, né, e na possibilidade de novas relações, né? Então, quando a gente fala de família contemporânea, a gente está falando dessa nova configuração familiar possível de reconfiguração. E aí, de forma alguma, essa configuração familiar ela é prejudicial para a criança. Muito pelo contrário,
né? Se você tem uma família que se organiza a partir do afeto, a partir do respeito, ela é sim um ponto positivo para o desenvolvimento emocional da criança. Nesse contexto de separação, desse rompimento, onde fica aí a falta de afeto, é que surge a alienação parental, Débora? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que vem a ser a alienação parental. Uhum. A alienação parental, ela parte de um conflito, né? Ela primeiro tem um rompimento do casal. Então, esse casal, ele percebe que o relacionamento não está dando certo, ele se divorcia, separa. E esse rompimento, ele causa conflitos no casal. Então, o casal, ele está num processo de separação, ele rompe a união, né? E aí começa a questão da guarda, né? Fica com o filho, um filho fica com o pai, fica com a mãe, a guarda compartilhada. E a alienação parental seria o conflito que é gerado, né, nessa separação, em que um genitor, ele começa a agredir, verbalmente, né, ou começa a criar mentiras, falar assim, de denegrir a imagem do outro genitor. Né? E quando tem esse conflito que vai prejudicar o laço afetivo da criança com um dos genitores, nós temos uma configuração de uma alienação parental, né? Mas a alienação parental, ela precisa ser, ela é um modo, né, de relacionar complexo, então ela precisa ter uma avaliação psicológica, uma avaliação social, né? A gente não pode simplesmente acusar, tá tendo alienação parental, né? Existem várias questões que configuram a alienação parental. Essas questões são, né, denegrir a imagem, evitar o contato da criança com o genitor, omitir informação da criança para o outro genitor, né? Às vezes fazer, sei lá, uma viagem e não informar esse genitor para aonde está a criança, né? Não informar questões importantes sobre a escola, sobre a saúde, sobre uma consulta médica, né? Então, todas as omissões de informação, tudo que pode prejudicar ou afastar essa criança do genitor, se configura como alienação parental, né? Além das iniciativas de denegrir a imagem do outro. Débora, você diria que por si só a separação já provoca danos na vida emocional da criança ou do adolescente? Não, a separação às vezes pode até configurar um alívio para a criança, porque quando o casal está em constante conflito, o conflito é prejudicial, né? Então, quando o casal com maturidade resolve dissolver a união, né, do matrimônio, isso pode configurar um alívio da tensão que estava estabelecida na relação familiar. Isso quando a criança presencia uma relação atribulada, tumultuada, com discussões. Mas, de outra forma, a criança pode sofrer com essa separação? Ela pode sofrer porque, assim, no sentido de que há um rompimento, né, da presença daquele genitor que ela também tem afeto, que ela tem carinho, que ela tem amor dentro de casa. Então muda a rotina da criança, né? Ela chega em casa, chega da escola, o pai ou a mãe não está mais lá, ela tem que visitar a casa do pai, ou no início da separação, o pai ou a mãe ainda não tem uma casa própria, volta para a casa dos pais, né, no caso dos avós da criança. Então, tem uma modificação na rotina familiar. E isso sim pode trazer no momento algumas tristezas, algumas frustrações, mas tendo um bom diálogo familiar, tendo um acolhimento dessa criança, né, na dinâmica familiar e nos sentimentos dela, tendo uma compreensão, um diálogo familiar, é possível que esse momento de separação seja superado da melhor forma possível, não desencadeando, né, assim, um fator traumático da separação. Se bem conciliado, se bem conversado, se for uma decisão amadurecida dos pais, né, entendendo também como isso muda a rotina da criança, isso não se configura como uma situação traumática.
a presença do conflito na rotina da criança pode sim configurar prejuízos, né, para o desenvolvimento emocional da criança. Mas a separação em si, não, ela muda a rotina, mas nada que possa desencadear fatores de frustração ou traumáticos futuramente. Pelo contrário, né, se tem um alívio da tensão, provavelmente isso de certa forma é benéfico também para a relação da criança com aquele genitor. Você elencou agora há pouco, Débora, diversos fatores que podem caracterizar que esteja acontecendo alienação parental. Você diria que esse tipo de postura de um dos genitores ou do responsável pela guarda da criança é passível de uma intervenção judicial? Não quero entrar aqui no aspecto de direito, mas eu queria a sua posição, né, enquanto psicóloga. Uhum. É passível sim, né? Você pode, nos pais, né? No caso, um dos pais ou o genitor que se sente confrontado nesse conflito e que se sente com a imagem denegrida ou que tem essa série, né, de condutas que eu elenquei para vocês, ele pode sim buscar uma intervenção jurídica, né, via Ministério Público. Será realizada uma perícia, né, por assistentes sociais e psicólogos do judiciário, né, e a partir dessa perícia, se for constatado a alienação parental, pode sim desencadear um processo, e aí a pessoa alienante, né, essa que exerce a alienação parental, ela pode responder juridicamente por multa, ela pode perder a guarda compartilhada, ela pode, em último caso, ter a suspensão da autoridade paterna, ou materna, né, no caso, parental. Ok. A Fabiane está perguntando aqui, ela fez uma pergunta, vamos ver aqui a Fabiane. Como fica a alienação parental quando existe abuso físico e emocional? Uhum. Tá. Quando existe abuso físico e emocional, a gente está contando, né, que um dos genitores provoca violência contra essa criança. Aí são duas questões, né? Uma é da alienação parental, que é um genitor tendo a sua imagem denegrida e o vínculo inviabilizado, e a outra é a violência que essa criança está sofrendo, né? Violência física por esse genitor. Então, aí seriam duas questões, né? Um que seria a alienação parental enquanto sim, um abuso moral que essa criança está passando, e também uma privação do direito dela de convívio familiar e estabelecimento do vínculo com esse genitor que está sofrendo a alienação, e quanto essa criança, além de sofrer esse abuso moral, ela está sofrendo um abuso físico ou emocional. Então, seriam duas questões, né? Dois aspectos a serem avaliados. Dois processos, dois encaminhamentos jurídicos, né? Aí quem poderia dizer melhor seria alguém da área de jurídico, né? Que poderia responder melhor essa questão. Mas enquanto a criança, ela está sim num prejuízo muito grande no seu desenvolvimento afetivo, no seu desenvolvimento emocional, né? Justamente por estar passando por dois modos de privação. Uma privação emocional, né? Desse genitor, e a outra que seria a agressão física e o abuso físico, né, que a Fabiane contou pra gente. Débora, a alienação parental, ela envolve apenas os pais da criança? Não necessariamente. Ela pode ser realizada pelos avós, pelos tios, né, os avós que direcionam críticas à mãe, por exemplo, né, os avós paternos que direcionam críticas à mãe, ou o contrário, ou os tios maternos que direcionam críticas ao pai, né? Então, pode ser configurar toda a dinâmica da família, né? Não é só do pai contra a mãe, mas também dos tios, dos avós contra esse genitor. Você diria que informações equivocadas sobre o genitor ou a genitora podem desconstruir a imagem do familiar diante da criança ou do adolescente? Com certeza, porque essa criança ela vai estar sendo privada do encontro afetivo, né? Ela é privada de ter as suas próprias experiências afetivas com aquele genitor, ela pode sentir inseguranças,
ou sentimentos ambivalentes, de, por exemplo, ter que fazer uma escolha de qual é o genitor que ela ama, de qual é o genitor que quer destruir ela, né, que tem essa sensação de destruição. Qual genitor que ela se sente raiva, que ela sente ódio, né? Então, tudo essas emoções ambivalentes, ela pode sentir nessa situação da alienação parental, quando a imagem do genitor é denegrida, né? E ela pode sim ter situações de insegurança, de angústias, de sofrimentos, né? Tendo sim um comprometimento com esse genitor. Inclusive, sendo passível de ter uma ruptura desse laço, né? Desse laço com o pai ou com a mãe. Então, isso é sim muito prejudicial para a criança e para a oportunidade de convivência familiar que ela tem. Que tipo de traumas pode trazer para a criança, para o adolescente, a alienação parental? Uhum. A experiência da violência, né, uma experiência traumática, desencadeia insegurança futura. Ela pode ter conflitos ou dificuldades com relacionamentos futuros. Esses relacionamentos, de certa forma, ela pode, né, fazer escolhas que repitam essa experiência violenta, né, essa experiência abusiva, se engajar em relacionamentos futuros que, de certa forma, estejam fazendo uma repetição, uma referência dessa experiência e desse ambiente afetivo que ela se desenvolveu, né? Ou seja, uma situação como essa, Débora, se não for bem cuidada por parte de profissionais, como, por exemplo, um terapeuta, né? Pode trazer consequências para que ela se torne um adulto problemático, que tenha problemas emocionais. Dificuldades, né? Eu acho que dificuldades emocionais, pode sim, dificuldades emocionais de relacionamento, de segurança, né? De se engajar em relacionamentos saudáveis, de se estar em um relacionamento tanto de amizade, tanto de relacionamento amoroso, né? Ela pode sim ter dificuldades, insegurança, baixa autoestima, né? Isso tudo pode sim estar associado a essa experiência emocional privada, né? Com que ela foi privada de uma experiência emocional anterior na infância. Ou seja, a criança, no meio dessa relação dos genitores ou dos responsáveis ou dos próprios familiares, como você colocou, que a alienação ela pode acontecer por parte de uma tia, né, de um tio, de uma avó. Isso tudo, a criança ela se torna ali um objeto de disputa. Esse seria o termo, não é, Débora? Uhum, isso. A criança é colocada também nesse ambiente, né, de disputa. A criança pode ser usada como um objeto de chantagem, né? Ela pode escutar, por exemplo, frases, se você sair com a mamãe, o papai vai ficar triste, né? Se você passar esse fim de semana na casa da mamãe, o papai vai chorar. Ou então, se você se divertir com o papai, a mamãe vai ficar chateada, né? Então, todas essas situações que são verbalizadas e colocadas para a criança, pode colocar ela numa situação de conflito, né, de ansiedade muito grande gerada por essa chantagem. Ela fica privada de ter experiências emocionais com aquele genitor, né? Ela fica privada de ter relação afetiva, de respeito, de ter uma construção, né, emocional com aquele genitor. Acontece também, é caracterizada também a alienação parental, por exemplo, quando um dos genitores arruma uma nova companheira e o genitor fica olhando essa nova companheira como inimigo ou jogando a criança contra esse novo companheiro, isso também se caracteriza como alienação parental? Pode se caracterizar se ela é colocada nessa situação de chantagem emocional, né, em que a imagem do outro, o genitor, é denegrida o tempo todo, né, se ela é colocada como esse objeto de conflito, né, a gente tem aí então um casal que não conseguiu estabelecer uma separação de modo maduro, entendendo que a separação
foi, né, estabelecida ou foi uma escolha que garanta o bem-estar da família. Então, quando a gente tem essa configuração de uma imaturidade do casal para lidar com a nova situação e com as novas configurações familiares, que é a partir dessa entrada dos novos personagens, né, que é o padrasto, a namorada do papai, a namorada da mamãe, né, a madrasta, quando tem sim essa denegrir a imagem e que, de certa forma, traz um rompimento do laço, uma inviabilidade dessa criança experimentar esse laço com o genitor, pode sim se configurar como uma alienação parental. A gente tem que tomar um cuidado, né, para não colocar toda a alienação, toda a relação, todo o conflito como uma alienação parental, justamente porque é uma situação complexa, né, que exige uma avaliação multidisciplinar, né, multiprofissional. Como eu comentei, é preciso avaliação do psicólogo, do assistente social, né, da escola. Então a escola é chamada para ouvir, os outros familiares são chamados para ouvir, os tios são chamados para ouvir. Então, como envolve uma situação complexa e que pode desencadear processo, uma situação jurídica, a gente não pode dizer que todo conflito é uma alienação parental, né, mas quando não se tem uma conciliação da criança, né, e quando está denegrindo a imagem, inviabilizando esse afeto, tendo todo o conjunto dessas variedades, né, xingar ou então denegrir a namorada do papai, ou a namorada da mamãe, pode se configurar dentro desse contexto uma das modalidades, né, que configura a alienação parental, uma das condutas que configura a alienação parental. Débora, de que forma o genitor ou a genitora pode perceber que essa criança está precisando de um apoio psicológico? Uhum. Quando ela começa, a criança, a gente percebe que ela está passando por um sofrimento psicológico, né, e precisa de um acompanhamento psicológico, quando os comportamentos, a rotina dessa criança muda. Então, se é uma criança muito agitada, ela começa a ficar muito acanhada, ela começa a ficar no cantinho dela, no quarto dela, recusando o afeto, né, assim, muito agarrada a um genitor, ou tem quando é colocada na escola, né, ou então entregue para o pai ou para a mãe para poder passar o fim de semana, quando ela chora muito nesses momentos de separação, quando a separação, nesse momento, ela é muito sentida com muita intensidade por essa criança. Então, essa mudança de comportamento, de conduta, pode ser percebido que ali tem alguma coisa errada, tem algum sofrimento acontecendo, e aí é necessário o acompanhamento ou uma intervenção psicológica. E como é a conduta do profissional quando recebe essa criança? Se você tivesse que conversar, por exemplo, com um aluno seu, para mostrar a ele que conduta que ele devia, que abordagem que ele deve fazer ao receber uma criança dessa, que está caracterizado, ou que ele vai tentar descobrir se está existindo a alienação parental. A criança, a clínica, né, da infância, ela exige uma modalidade muito específica, né, de trabalho. Então, o psicólogo, né, ele conversa muito com a criança, mas a partir da brincadeira. A brincadeira, o brinquedo, essa interação, ela é a forma de expressão da criança. Então, a criança, no atendimento psicológico, a partir da brincadeira, a partir do espaço livre, né, da relação de confiança que a criança estabelece com o psicólogo, que ela vai dizer de seu sofrimento. Dizer de seu sofrimento, da sua angústia, dos conflitos que ela está vivendo em casa, né? A criança, ela não tem essa narrativa que a gente tem de construção de uma linguagem de texto verbal, assim. Ela vai para o ato, ela vai para a brincadeira, ela vai para o jogo de tinta, ela vai para o desenho, ela vai inventar histórias, né? Então o psicólogo, ele precisa estar disponível a essa abertura dessa fala da criança, que é uma fala única, né? Entendendo que o seu sofrimento, entendendo que a sua angústia, entendendo que os conflitos aparecem aí, e a forma de intervenção, né, junto com a criança, restabelecendo ou ressignificando esses afetos, para que ela possa, a partir da experiência afetiva que ela teve com aquele genitor, ter a sua própria construção afetiva, né, com aquele genitor.
Muitas vezes, Débora, acontece que a própria família ela se nega para não criar conflito, às vezes, com o outro, evita de estar abordando isso. A escola pode ser uma ferramenta de apoio nesse momento, no sentido de identificar algo anormal nessa criança com relação à alienação parental e de que forma que a escola poderia colaborar e que caminhos que ela poderia tomar? A escola, ela quase sempre, os encaminhamentos para a clínica, né, vem da escola, né? Primeiro a escola, quem conta para a gente, olha, tem alguma coisa errada, aí procuram os pais, contam para os pais e os pais vêm para o consultório, né, a partir dessa chamada, né? Então a escola sim, ela tem um papel fundamental porque ela está ali observando, né, a criança diariamente, observando o seu desenvolvimento, do letramento, o desenvolvimento das capacidades, né, intelectuais dessa criança, e a presença de conflito, alienação parental pode comprometer o andamento da criança, né, na escolarização. Então a escola, né, atenta a isso, ela pode sim ser um ponto, né, que conta pra gente que algo está acontecendo com essa criança, que esse processo de escolarização não está acontecendo como antes, né? Porque tem sim esses momentos de conflito podem prejudicar ou podem interferir, né, na escolarização e no processo de alfabetização da criança. A escola, ela faz essa pontuação, né? O lugar da escola não é um lugar de resolver todas as questões psicológicas da criança, mas ela é um suporte, né, que pode indicar a mudança brusca ou no aprendizado ou na conduta da criança em relação até aos outros coleguinhas, né? Às vezes essa criança, ela começa a se sentir, ela se torna mais agressiva, ela começa a ter comportamentos mais agressivos de ataque a outros coleguinhas, ou então ela fica mais isolada, né? Antes ela participava de atividades em grupo, agora ela não prefere ficar mais isolada. Então tudo isso são indícios, né, que a escola pode sim observar se há algo acontecendo aí, tanto na família quanto na experiência dessa criança com a família, né? A experiência afetiva da criança com a família. Até porque, Débora, existem, é claro, realidades diferentes. Existe a realidade de uma criança que tem uma situação financeira melhor, que tem acesso a um consultório privado, né, que tem acesso a um plano de saúde, mas tem também a criança que muitas vezes presencia cenas como essa dentro de casa, mas os pais não têm a maturidade para poder perceber que essa criança está sofrendo, não é? Então, talvez aí é que a escola entre, é claro, como uma rede que vá auxiliar essa criança, não é? E por isso, né, seja importante o pedagogo, quem está ali perto da criança, perceber isso para que encaminhe a um sistema de atendimento, né, que ele tenha condições de ter acesso, não é? Isso mesmo. A escola, ela faz esse primeiro contato, né, com os pais, de que há algo acontecendo, algo diferente no comportamento da criança. E uma equipe, né, pedagógica orientada para perceber a nuance, né, da criança, ela pode contribuir muito para o encaminhamento necessário, né, tanto para a rede privada quanto para a rede pública. Quando a criança inicia um tratamento de terapia ou, né, de trabalho com psicólogo, que o psicólogo neste caso, em se tratando de alienação parental, percebe que precisa ali também envolver os pais nesse atendimento, isso acontece? Acontece. Quando você atende a criança, você faz um contrato ético e de sigilo com a criança, né? Então, você não vai contar para os pais o que se passa, né? Ou o que a criança conta enquanto segredo, porque às vezes a criança pede uma situação de segredo de sigilo, e isso precisa ser respeitado, né? Esse momento de acolhimento e esse momento de sigilo no atendimento. Mas é sim importante que o psicólogo converse com os pais a título de aconselhamento e a título de orientação.
né, para o melhor acompanhamento e o melhor resolução do conflito familiar. O psicólogo pode sim fazer atendimentos com o casal ou individual, né? Então, se esse casal, né, que se separou, os pais, eles ainda não têm uma condição emocional para estar junto numa sessão, aí faz atendimento singular, né, individual. A partir do momento que é possível uma conversa em conjunto, porque aí o interesse é a criança, é a saúde mental, né, a saúde emocional da criança, a partir desse momento de que se entende sobre a importância da criança nesse momento, pode sim trazer essa conversa com o casal, né? E para que eles possam, da melhor forma, buscar soluções para esse conflito, né? Para essa situação, mediando a separação como uma nova forma de relacionamento. Né? Então, assim, o casal ele se separa, mas isso não quer dizer que há um fracasso de relacionamento. Eles continuam mantendo as suas responsabilidades enquanto pai e enquanto mãe, né? E é isso que precisa ser apontado nessa orientação, nesse aconselhamento, e quais são as possibilidades, então, que esse ex-casal, né, esses pais podem construir para manterem as suas responsabilidades enquanto pais, independente da relação afetiva e íntima ter se rompido. Débora, o que abordar com uma criança durante uma conduta dessa? Eu fico me perguntando aqui, né? O que o psicólogo... Porque você fala que tem essa questão de você se comprometer com a criança, é claro, com o seu paciente, que aquilo vai ficar preservado. Mas você também tem o dever de, quando percebe que uma coisa está no nível mais elevado, de acionar os familiares, né? Como que é feita essa abordagem com uma criança que está sendo vítima de alienação parental? É uma curiosidade que eu tenho, tá? Você sempre tem que... Você faz o contrato ético com a criança, né? Se o seu paciente é a criança, você faz um contrato ético com a criança. Você conversa com ela, né? E as crianças respondem a isso, né? O que ela gostaria que fosse conversado com os pais, o que ela está passando, né? Quais são as questões que ela pode fazer uso do psicólogo, né? Que ela não dá conta de conversar e que ela pode conversar a partir do psicólogo, né? E isso é uma forma da criança ter a confiança do profissional, de construir uma relação de confiança, mesmo dentro nessa experiência de caos, nessa experiência de conflito, ela ter alguém que está ali integralmente, se tratando de uma ética e se tratando de um momento de acolhimento, né, ter de certa forma, esse lugar de reconhecimento e esse lugar de confiança, para muitas crianças vem como quase que uma necessidade de sobrevivência psíquica, assim, ela precisa mesmo de um lugar para poder conversar e se sentir segura no meio de tanto conflito, né? Porque às vezes o casal ele tá tão empenhado no conflito que a criança passa mesmo a ser um objeto de disputa, né? Então a sua singularidade, a sua privacidade, a sua intimidade, né, o seu desenvolvimento emocional, nada disso é respeitado em nome do conflito que às vezes esse casal não consegue se desarticular, né, ou se desamarrar dessa forma de relacionar por abuso ou por intolerância um com o outro. E dentro, né, desse momento de confiança, é importante então que o psicólogo aponte questões para os pais, né, e aponte que cada um também precisa buscar sua própria terapia, né, buscar sua própria modo, né, para poder dar conta de superar essa situação, de entender que, apesar de que o casamento, a união não existe mais, eles continuam tendo responsabilidades afetivas, né, e parentais com essa criança, e isso é fundamental, né, na relação deles. Até porque o casal ali é que está com maior dificuldade, né, e não a criança, né? O casal ali que está com dificuldade para se desvencilhar dessa relação, né, Débora? Isso. Existem canais, além da fala, que a criança manifesta esse sofrimento? Não só conversando, mas por meio de um desenho, não sei.
Sim, a clínica da infância ela é muito ampla nesse sentido, né? Existe essa fala verbal, mas existe uma outra fala que pede para ser traduzida e entendida, que é a fala a partir da brincadeira. Né? Então, a criança, ela traz a partir de montagens de história, a partir de desenhos, a partir da brincadeira, a partir da invenção de histórias ali na cena, né, desse adulto, psicólogo que está aí disponível para ela naquele momento. Né? A fala da criança ela é muito rica nesse sentido, ela não é uma fala como a nossa, né? Mas é uma fala muito rica e muito expressiva no ato, na brincadeira, no gesto. Porque eu já vi algumas matérias, inclusive, Débora, da criança, por exemplo, nos traços do desenho, nas cores que ela utiliza, às vezes quando é uma cor assim muito escura. Eu já vi isso, não sei se procede, né? Porque é claro que eu não entendo nada dessa área, né? Já fiz matéria também como jornalista, né, da universidade, do atendimento do setor de psicologia infantil, da criança manifestar num desenho, né, o agressor, né, mostrar o estado dela de incômodo, né, por meio do desenho que ela está fazendo ali. Então, são vários canais que o profissional, psicólogo, ele pode estar utilizando, se utiliza, né, para poder fazer esse atendimento, né? Sim, isso é importante você contar, porque às vezes a gente pega assim, um desenho descontextualizado da cena, que é da cena de produção, né? E a gente faz uma interpretação daquele desenho e que nunca é aquilo, na verdade, né? O desenho, ele representa sim uma linguagem da criança, só que ele só tem efeito assim de produção, de entendimento na cena e junto com o autor que o cria, que no caso é a criança. A gente não pode só pegar o desenho e interpretar o desenho por si só, dizendo se ali tem ou não alienação parental ou violência, né? Essa obra, eu vou chamar o desenho assim de obra, ele diz sim, né, desse autor que produz, que no caso é a criança, só que ela precisa estar contextualizada nessa cena de produção, ali junto com o psicólogo, na cena do consultório, né? Esse desenho ele faz sentido na cena em que ele é produzido. Você sabe me dizer, sim, você sabe me dizer, Débora, para as pessoas que querem buscar ajuda, que estão sofrendo esse tipo eu diria que até violência, porque isso, né, numa pessoa, num genitor que está sofrendo esse tipo de atitude, não deixa de ser uma violência. O Estado oferece ferramentas gratuitas para essas pessoas ou não? Você tem conhecimento se existe uma rede de atendimento? A existência da rede são os CRAs podem ser procurados para isso, né? São o CREAS, ele entra quando há um rompimento familiar ou uma situação de vulnerabilidade, de agressão, de violência, e quando esses laços eles estão mais comprometidos em algo quando a situação já está agravada, e o CRAS é como uma situação preventiva, e o CREAS é quando ele já tem quase uma tentativa de reabilitação da situação, né? Existem também as clínicas escolas das universidades, né, que oferecem atendimento gratuito para a comunidade, né? Então são clínicas em que os estagiários de psicologia eles estão nesse processo de aprendizagem e que a demanda, né, também atende essa demanda social de diversos temas, mas que podem haver também essa solicitação, né, de um atendimento decorrente da alienação parental. Podem ser usadas socialmente, né? O conselho tutelar também pode ser utilizado, né? O conselho tutelar, o CREAS na reabilitação dos laços, as clínicas escolas também oferecem esse tipo de atendimento, de um acompanhamento psicológico, né? Olha só, Débora, eu acho que aqui agora não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria te agradecer imensamente por este bate-papo, foi extremamente agradável, um assunto muito pesado, né? Porque tudo que mostra sofrimento, né, numa criança, num adolescente, é muito
né? Para mim é muito pesado. Queria te agradecer, vou deixar aqui você com a palavra final para os agradecimentos ou para você acrescentar algo que você queira colocar. Agradecer também a participação de quem nos acompanhou aqui. Eu agradeço pela oportunidade, né, até por confiar nesse espaço de fala, me convidar para poder fazer parte dele. Peço desculpa de novo por esse imprevisto que acabou atrasando bastante, né, a nossa transmissão. Coloco à disposição também para novas transmissões, né, para a gente poder conversar mais sobre esse tema da infância, da adolescência, da família. Eu acho que gera bastante curiosidade nas pessoas, né, assim, nas famílias, nos pais. Né, eu acho que a gente pode continuar e ter novas oportunidades de conversa. Achei muito interessante, gostei, né, de estar aqui com você hoje e compartilhando um pouquinho disso com as pessoas que estão aí interessadas e acompanharam a gente até agora, né. Eu me coloco à disposição, Débora. Sempre que você perceber algum tema pertinente a respeito dessas áreas que você aborda, que você estuda, né, que você pesquisa, só colocar lá a sugestão que a gente marca o dia e o horário para nós conversarmos, porque é o nosso papel, né? O meu papel enquanto jornalista, o seu enquanto, né, profissional da área da saúde, para a gente colaborar um pouquinho, né? Né, sempre, né? Eu não digo nem só nesse momento de Covid, de isolamento, não, mas sempre a gente está esclarecendo, mostrando às pessoas os direitos que elas têm, né? Esclarecendo esses tipos de adoecimento, né? Que acontece principalmente com a criança e que muitas vezes a gente não sabe perceber, não sabe identificar. Eu agradeço mais uma vez, me coloco aqui à disposição. Quero lembrar que eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, mando para você o link para que depois você possa partilhar também. Mais uma vez, muito obrigada e muito obrigada também a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo. Certinho, obrigada, tchau.